Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Aqui quem fala, para aqueles que não me conhecem, saudações, eu sou o tio Rimuro. Na videoaula de hoje eu vou trazer um assunto novo que não tem muito a ver com o que eu estou dando como estudo, mas faz parte daquilo que alguns podem buscar mais para frente, que é roteiro para quadrinhos. Eu vou trazer futuramente aula de quadrinhos, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a alma de um quadrinho está realmente presa àquilo que o escritor colocou ali, ou seja, o roteiro. Antes de começarmos, eu só quero relembrar que dia 29 vai ser o especial Agradecendo os Inscritos, em que eu vou estar trazendo um quadrinho como agradecimento por isso. Vai ser um quadrinho dublado. Então, dados os avisos, vamos começar. Eu vou estar dando 5 grandes pontos de roteiros para vocês não errarem quando começarem a fazer suas histórias. Primeiro grande ponto: quando vocês forem fazer um roteiro, a princípio, o primeiro quadrinho, não tentem passar de 50 capítulos. Façam algo curto. Aí você me pergunta, por que tem que ser curto? Porque quanto maior for a sua história, mais detalhes você tem que dar, e quanto mais detalhes você der, você tem que sempre estar apto a entender o seguinte: você sempre vai ter que manter a coerência. Esse já é o segundo ponto que eu vou citar agora, coerência. O que é a coerência? É você manter, vamos usar a lógica aqui, ó. Pense que essa folha em branco, olhem a finura dela. Pense na coerência como essa linha da folha em branco. Ela é reta. Porém, se você dobrar, o que acontece? Ela cria um machucado, uma fissura. Pense na incoerência como uma fissura nessa folha. Por exemplo, você criou um personagem. Vamos dar um exemplo. Ele é do tipo de herói. Qual seria a incoerência num herói? Por exemplo, o seu herói é um pacifista, ou seja, é um herói que não fere ninguém, independente da situação. Qual seria a incoerência nesse roteiro? Se você chegar e fazer no meio da história ou no final ele matar alguém. Nesse momento você está criando uma incoerência. Não importa o motivo. É aquilo que a gente entra na máxima do mundo. Isso explica, mas não justifica. Uma vez que você criou uma incoerência, não importa o motivo. Todo o seu público vai perceber essa inconsistência na história. E isso vai ficar marcado para o resto da sua história e você vai ter uma crítica negativa nela. Agora, um outro grande ponto, falando sobre incoerência, nós vamos ir para o terceiro grande ponto. Qual é o seu público-alvo? Aí você me pergunta, como assim meu público-alvo? Sim, por exemplo, seu público-alvo tem de 3 a 5 anos, seu público-alvo tem de 7 a 10 anos, seu público-alvo tem de 12 a 16 anos, seu público-alvo é do tipo adulto. Porque cada roteiro vai depender disso. Porque se seu roteiro for para um público de 3 a 5 anos, você pode usar, vamos dizer assim, um diálogo equivalente a grandes histórias infantis simples. Você não precisa ter muito detalhamento. Agora, se seu roteiro for baseado para pessoas mais velhas, no caso de 12 a 14 anos, você tem que ter um roteiro constante, um diálogo consistente. Nesse terceiro ponto eu quero já pular para o quarto. Esse é um dos que, quando as pessoas começam a fazer o quadrinho, cometem demais. Piadas internas. O que seria uma piada interna? Por exemplo, eu sou um autor, eu estou começando a escrever meu roteiro. Aí um colega meu fala, cara, essa piada aqui que você faz vai ficar muito boa nesse contexto. Só que acontece, é uma piada que eu fiz para um grupo, para os meus amigos. Eles entendem o contexto dessa piada. Porém, alguém de fora, alguém que não conheça essa piada ou não seja adepto da minha região, por exemplo, vamos dizer que eu moro em Minas Gerais.
Eu tenho uma falácia aqui, um jeito de falar que o pessoal daqui entende, mas o pessoal do Rio não entende. Então isso vai atrapalhar o entendimento do público-alvo. O mesmo acontece com piadas internas. Se você cria uma piadinha aqui que só o seu grupinho compreende, isso vai se tornar desnecessário para o leitor. O leitor vai ver aquilo e vai simplesmente ignorar. E se você insistir nessa piada, dependendo de como ela é mal feita para o entendimento, para a compreensão, ele pode até abandonar a história. Porque são detalhezinhos que estragam sim um roteiro. Agora vamos entrar no último ponto de hoje. Personagem A, personagem B. O que seria isso num roteiro? Vamos dizer que você cria histórias com heróis. Personagem A, o herói. Personagem B, o vilão. Ou o antagonista, como vocês queiram chamar. Qual é um grande erro quando você vai criar esses personagens? Primeiramente, quando você cria um herói, ele tem que ter uma conduta boa, gentil e alguém muitas das vezes altruísta, alguém que abre mão de algo para favorecer os outros, não ele mesmo. E o vilão é o extremo oposto de tudo isso. Qual é o problema nessa criação? Simples. Se você criar um vilão com características ou uma carisma muito alta, maior do que a do nosso protagonista, o que vai acontecer? O público vai se apegar mais ao vilão do que o protagonista. E muitas das vezes quem vai ler a sua história vai querer que o vilão vá para o lado do mocinho. E isso é um erro tremendo num roteiro. Aí você me pergunta, por que um vilão virar mocinho é um erro de roteiro? Simples. Se ele for o vilão principal, entenda, se ele for o vilão principal, ele jamais pode ir pro lado do mocinho, independente do que aconteça. Se for um vilão secundário ou um vilão de temporada, de um capítulo, eu ainda não indico transformar ele num possível aliado do mocinho por um motivo básico. Se você fizer isso com o primeiro vilão que aparece, todo mundo que está lendo o seu quadrinho vai pensar, então o próximo vilão vai se juntar também, o próximo, e o próximo, e o próximo. Por isso que quando você for criar personagens do tipo na história de heróis ou em qualquer história, se você criar um vilão com uma carisma alta, capaz de sobrepujar a do nosso protagonista, a chance de você trair o seu público ou provocar um desejo do público querer esse vilão como aliado é muito grande. Então evita o máximo possível. Então o vilão tem que ser descartável. Não. O que acontece? Todo vilão tem que ter subordinados. Esses sim são descartáveis, dependendo do grau de força ou de inteligência que eles possuam. Então eles podem ser descartados a qualquer momento. Porém o principal, o cabeça, ele nunca pode se render. Ele nunca pode trocar de lado. Porque se ele trocar de lado, você perde um personagem e você vai ter que elaborar no meio do caminho um novo grande vilão. E isso pode ser um tiro no pé do seu roteiro. Pode estragar sim um roteiro muito bem feito por causa dessa escolha errada. Se vocês gostaram, deixem um gostei. Se quiserem mais dicas de roteiro, eu vou deixar um izinho aqui em cima com as opções de possíveis aulas de roteiro. Eu vou basear elas em cima do que vocês das opções que eu deixei aqui em cima. Porque, a princípio, o meu objetivo é mostrar um caminho para quem quer entrar nesse ramo. E quem quiser se arriscar a fazer o seu primeiro quadrinho, qualquer coisa pode me chamar, deixar algum comentário, pedir dicas. Eu vou estar aqui de prontidão para ajudar. Para o próximo vídeo de roteiro, eu quero fazer uma meta pequena, não é muito. Se esse vídeo bater 15 likes, a próxima dica eu vou fazer na sexta-feira, beleza? Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se possível, compartilhem ele com seus amigos. E até a próxima aula.